Bem-vindos à nossa aula. Ainda continuando sobre a América, né? Debatendo a América, saímos um pouco do contexto da América anglo-saxônica e vamos entrar, né, numa discussão mais sobre a América Latina. A América Latina, ela historicamente, ela tem um contexto de colonização, principalmente entre Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Então, apesar dos processos de colonizações desses dois países serem parecidos, né, fica melhor de fazer uma explanação dividindo, né, a América Espanhola e a América Portuguesa. Lembrando que isso, enfatizando, ambas são América Latina, certo? E aí, pessoal, você vê, né, na abertura da nossa aula, o processo em que foi submetido os nativos latino-americanos, né? Posso dizer assim, que foram submetidos durante o processo de colonização. Durante o processo de colonização. Você vê então aí essa imagem, né, de uma seção, né, praticamente ali de um massacre de alguns nativos. Né? Então isso aí retrata essa cena, uma execução de alguns nativos. Né? E no mapa aqui ao lado você vê então justamente a área que compreendia a América Espanhola. Então eram muitos povos, né? Eram muitos povos que estavam distribuídos ao longo do território, né, americano. Então desses povos, nós devemos destacar, né, três povos se destacavam, né, que tinham um maior desenvolvimento. Eram os incas, que estava principalmente distribuído ao longo do território que hoje corresponde ao Chile, Peru. O território inca ficava localizado, né, onde hoje corresponde a esses países. E os astecas e maias, que estavam, né, distribuídos, né, onde hoje corresponde o México. O México. Então, o processo de colonização deu-se de forma muito violenta. Em pouco tempo, a grande parte dos povos nativos estavam dizimados. Então, veja só, porque os espanhóis encontram aqui na América, o que eles encontram, né? Então, como eu disse a vocês, três grandes impérios, né? Além de dezenas de outros povos encontravam-se, né, subjugados aos grandes centros populacionais, né, que viviam nas regiões almejadas pelos espanhóis. Então eram vários povos que existiam aqui na América. No entanto, três se destacavam: incas, astecas e maias. Por serem mais desenvolvidos, logicamente, então esses impérios aí, eles dominavam, né, os povos menos desenvolvidos. Então o que acontece? O termo índio, né, foi utilizado desde o primeiro momento, né, em que teve contato entre os nativos e Colombo, certo? Colombo, então, ele utilizou esse termo de índios, né, porque na realidade ele achava que tinha chegado às Índias. Então, tanto é que ele morreu, né, ele morreu sem saber que, na verdade, ele não tinha chegado às Índias, ele tinha descoberto um novo continente. Quem veio justamente esclarecer essa situação vai ser o navegador Américo Vespúcio, e em homenagem a Américo Vespúcio, o continente, né, passou a ser chamado de América, certo? Então, como eu disse a vocês, esses três povos apresentavam, né, um grande desenvolvimento.
né? Esses impérios, né, até atualmente, até hoje, né, eles despertam a admiração pela magnitude de suas construções, pela sua organização, né? Então, foi um, digamos assim, foi um contato que deixou os europeus muito admirados. Então tá aqui, Incas, Astecas, né, Maias, Astecas e Incas. Esses três povos são considerados pelos historiadores, né, como civilizações agrícolas. Então eles já eram, já dominavam a agricultura, já tinham um estado organizado, eram materialmente desenvolvidos, tinham uma hierarquia social que possuía, né, um complexo sistema de exploração agrícola. Nesses sistemas, a terra ela não existia uma propriedade privada. A terra ela não pertencia a ninguém, ela pertencia ao Estado. Então o Estado controlava as produções das aldeias, né, controlava essas produções, tirava ali a parte, né, que era atribuída a impostos, certo? E aldeias, né, elas eram obrigadas, né, a participar da construção de obras coletivas. Então, como é que isso acontecia? Justamente, esses três povos, eles utilizavam a sua máquina de guerra, de dominação dos povos vizinhos, e exigiam dessa forma também, né, a prestação de tributos. Então, eles tinham que prestar tributos ao povo que tinha dominado eles, certo? E, ao mesmo tempo, trabalhar de forma compulsória, obrigatória, certo? Para o povo que dominou. Características religiosas, esses povos eram politeístas, adoravam a vários deuses, beleza? E geralmente, né, só um ponto que eu devo destacar, geralmente o governante, né, o imperador, ele era considerado também uma divindade, certo? Tá aqui algumas construções, né? Você tem aí algumas pirâmides maias, né? A escrita maia, a escrita asteca, representada aí também, né? A cidade de Machu Picchu, que é uma cidade localizada no Peru, que foi descoberta recentemente, né? Já no século XX, essa cidade. Então ela é uma cidade praticamente que ficou centenas de anos escondida nas montanhas. Então só foi descoberta no século XX quando uma pessoa, né, estava sobrevoando o local, né, e aí observou que tinha construções. Então, a partir dessas referências, as pessoas foram, né, fazer trilhas e tentar chegar até essa cidade. E aí chegou na cidade de Machu Picchu, que é uma cidade, né, do Império Inca. Bom, e na parte central aí, né, em forma de desenho, você vê um ritual religioso, né, em que ocorre aí a antropofagia, né, o consumo de carne humana, o sacrifício humano, em que as pessoas também elas estão comendo a carne do sacrifício. Bom, tá aí então a viagem, né, que deu início a esse primeiro contato. Então, Colombo, em suas 4 viagens, afirmou ter chegado às Índias Ocidentais. Com isso, acabou acabou esquecido por mais de 100 anos,
recebeu as glórias por ter descoberto a América mais de 100 anos depois do feito. Ele ficou impressionado com a riqueza que os povos nativos ostentavam, que era uma grande diversidade, né? E geralmente os nativos eles mostravam, principalmente os incas, os astecas, perdão, mostravam o seu embelezamento por meio de plumas, coloridos, né, roupas. Então isso impressionou muito os europeus. O primeiro viajante que afirmou ter chegado em novas terras foi justamente Américo Vespúcio. Eu já disse para vocês. Bom, passada essa fase inicial dos primeiros contatos, vai dar início, então, o verdadeiro processo de colonização. E o que é um processo de colonização? É um processo de dominação, gente. É um processo de dominação. E destaque aqui vai ser, então, Hernán Cortés. Né? Então, Cortés, ele foi o responsável pela conquista do Império Azteca. Então, quando ele chegou à sede do Império Azteca, ele foi recebido, né, por Montezuma, que era o imperador azteca. Só que existia uma lenda, né, entre os astecas que o deus, né, Quetzalcóatl, que era o deus dos astecas, iria voltar, né, envolto, né, de glória, de toda liderando um exército. E aí, os historiadores, eles entram numa discussão aqui, diz que a forma como Montezuma, ele recebeu Hernán Cortés, né, levam a acreditar que Montezuma confundiu Cortés com um deus. Daí porque ele não reagiu, ele não foi belicoso, né, na recepção. Ele recebeu Cortés de forma muito ameno, né, como um visitante, certo? Então, justamente por quê? Porque nessa época aí, para você ver como as coisas encaixavam, né, quando Cortés chegou ao México, coincidiu com o calendário, né, com o calendário que indicava com a chegada do deus Quetzalcóatl, né, para reclamar a cidade de Tenochtitlan. Então, isso aí no ano de 1519. Tenochtitlan é a capital do Império Azteca. Então, deu para entender aí, pessoal, como foi então que o imperador do Império Azteca, ele recebeu Hernán Cortés. Ele se confundiu, né? Na realidade aí existia um misticismo muito forte e ele recebeu Cortés como se Cortés fosse um deus. E aí foi um erro fatal. Foi um erro fatal que Cortés ele pôde observar toda a cidade, né? Observando processo de abastecimento da cidade, tudo isso, né? Então, quando Cortés ele resolve dominar, né, e declarar guerra a Montezuma, então inicialmente ele começou a isolar, né, Tenochtitlan do mundo, praticamente não permitindo que nada chegasse à cidade. Pra você ter uma ideia. Teve registros, né, que a população de Tenochtitlan ela superava os 300 mil habitantes. E imagine aí, começando a ter uma crise de suprimentos, né, água envenenada. Então teve registros, né, de grandes atrocidades. Bom, Francisco Pizarro, né, conquistou então a região do Peru e destruiu o Império Inca. Seus relatos, né, sobre a riqueza
encontrados na região animaram as forças colonizadoras. E aí vem uma pergunta, né? Como foi que os espanhóis eles dominaram tão facilmente os povos nativos? Porque numericamente, pessoal, era praticamente mais de 100 nativos, mais de 100 nativos para um colono. Olha aí essa proporção. E quais eram os fatores, né, que levou então que esse processo se concretizasse? Justamente, né, durante o período de guerra, esse processo de colonização aí durou menos de 100 anos. Esse processo de domínio, perdão. Esse processo de domínio durou menos de 100 anos. Então, ocorreu uma violência desproporcional, certo? E alguns fatores permitiram, né, facilitaram o domínio dos colonizadores. Entre eles, a pólvora, né? Então a pólvora, o uso de canhões, certo? Os mosquetes, embora os mosquetes eles fossem uma arma que não permitia uma grande vantagem, você conseguia dar um tiro, né? Conseguia dar um tiro e demorava para recarregar. Enquanto que os índios, né, os nativos, eles utilizavam arco e flecha. E enquanto o colonizador ele estava tentando reabastecer o seu mosquete, né, armar seu mosquete novamente, os nativos eles conseguiam disparar mais de 30 flechas. Então só a pólvora não explica isso, né? Sim, o fato dos tiros de canhões deixavam os nativos atordoados, né? Eles achavam que eram verdadeiras uma ação dos deuses, né? O mundo estaria estrondando. Então imagina aí o estouro de um tiro de canhão para uma população nativa que nunca tinha ouvido um impacto, né, dessa magnitude. A utilização do cavalo, né, juntamente ali com armaduras, armas como facas e espadas, davam uma agilidade muito grande na batalha. E o fator que mais desequilibra isso aí vai ser também doenças, porque os nativos eles não tinham imunidade para algumas doenças que os colonos tinham. Exemplo, né, gripe, varíola. Essas doenças os nativos não tinham. Então o que acontecia? Tribos inteiras eram dizimadas com uma epidemia de gripe. Por quê? Porque o organismo dele não tinha imunidade. Então, isso, né, impactou muito o psicológico das tribos, que achavam que estavam sendo penalizadas pelos deuses. Então, as capitulações, né, eram... Logo que os espanhóis dominaram, né, então eles trataram, né, de começar a organizar o novo território. Então, as capitulações, né, eram contratos que a coroa concedia a permissão para explorar, conquistar e povoar as terras. Então, observe aí, né? Aqui no Brasil foi as capitanias hereditárias. Na Espanha, né, na América Espanhola, foram as capitulações, certo? Existiam os adelantados, que eram colonizadores que recebiam o direito da coroa espanhola, em troca de tributos. Então, esses adelantados vinham para construir fortaleza, fundar cidades e conquistar índios. Aí uma fundação de algumas cidades, né, que foram, né, fundadas pelos colonizadores, outras foram dominadas pelos colonizadores. Então a sociedade
colonial, ela foi marcada por uma extrema desigualdade. Então, logo que começou a ser povoado aqui a América Espanhola, casamento de espanhóis entre espanhóis e índios, né, eram desmotivados. A coroa ela não incentivava isso, certo? Por quê? Porque justamente para não ter uma mistura de povos, né, e dessa forma, né, os espanhóis mantinham-se como superiores, dominando. Ou seja, a miscigenação não ocorreu de forma tão intensa. Não ocorreu. Até hoje, se você for nos países de língua espanhola aqui na nossa América, existem as divisões, né? Os povos são muito bem demarcados. Não ocorreu uma grande miscigenação, uma mistura de povos e raças, certo? Como aconteceu aqui no Brasil. Então, os espanhóis, eles eram divididos, né? A forma como a sociedade era dividida, a sociedade aqui na América Espanhola, eram os chapetones, certo? Quem eram esses chapetones? Eram colonos nascidos na Espanha, né, que gozavam de amplos poderes políticos e vinham para cá, né, para exercer atividade de chefia, certo? Representavam a elite política da coroa espanhola. Os crioulos eram descendentes desses espanhóis, só que tinha uma diferença. Eles nasceram aqui na América. Ou seja, você tem o seu pai, né, que nasceu na Espanha e foi mandado para o México para administrar a região, certo? Com o passar do tempo, você nasceu aqui na América. Então, o que acontecia, pessoal? Essas pessoas que nasciam aqui na América, mesmo sendo filhos de espanhóis, eles não tinham muita identidade com a coroa espanhola. Eles tinham mais uma identidade com o povo aqui da América. Vai ser esses crioulos, né, que futuramente vão iniciar os movimentos de independência. Eles eram elite também, mas nascidos aqui, né? Os índios, né, livres, em sua maioria, encontravam-se completamente subjugados. Não possuíam a liberdade religiosa, sendo obrigados a se converterem ao cristianismo. Não tinham nenhum acesso, né, à vida política, participação em nada, decisão, né? E prestavam trabalho, né, obrigatório para os colonos. Então, o sistema de utilização desses índios, né, no trabalho ficou duas formas: a mita e a encomenda. A mita era um sistema que impunha um trabalho obrigatório, principalmente nas regiões mineradoras, durante determinado tempo. Os índios escolhidos por sorteio, né, ia depender ali do número de pessoas, recebiam ali uma parte, né, de sua produção. Isso é algo insignificante, certo? Como uma remuneração pelo seu trabalho. Mas, geralmente essas pessoas morriam logo, porque a insalubridade nas minas de exploração de minério de prata, de ouro, era uma insalubridade muito grande. Então, geralmente eles ficavam doentes e morriam. A encomenda era um sistema de trabalho obrigatório, né? Não tinha nenhuma remuneração, e os índios eles eram confiados a um colono espanhol, certo? O encomendeiro, que ele pegava praticamente tribos inteiras para trabalhar para eles, tendo aí como responsabilidade, né, converter esses índios ao cristianismo. Então a gente pergunta: existiam escravos africanos na América Espanhola? Sim. A mão de obra escrava foi utilizada, né, mas porém em menor escala do que na América Portuguesa, aqui no Brasil.
No entanto, pela existência abundante de mão de obra indígena, né, foi justamente, né, essa mão de obra não foi tão utilizada como ocorreu aqui no Brasil. Outras peculiaridades, né, marcam a presença, né, desses homens dos domínios espanhóis. A Espanha não realizava o tráfico negreiro para legitimar a vinda de traficantes de outros lugares. A coroa expedia o assiento, que era um documento que permitia o exercício dessa atividade em alguns homens específicos, por determinado tempo. Certo? Então, na realidade, a Espanha ela não entrou no mercado de tráfico negreiro como Portugal fez, né? Até porque ela tinha muita mão de obra, né, nativa, escravizando os índios. Então, comprar um escravo implicava, então, em gastar. Então, eles não queriam fazer isso, porque eles tinham os índios já dominados. E aí, a gente volta, né, aquele mapa inicial, que era justamente aí a divisão territorial da América Espanhola. Então você tinha aí os vice-reinos, né, e as capitanias, certo? Que era justamente uma questão de hierarquia na organização do espaço. Então você tem aqui, ó, a administração colonial, ela se exercia, né, pela seguinte forma, né? Existia a casa de contratação, que organizava o comércio e fiscalizava o pagamento do quinto, ou seja, a cobrança de impostos. O Conselho das Índias, que funcionava como um supremo, né, tribunal de justiça, nomeava funcionários, regulava a administração da colônia. Então, enquanto que a casa de contratação ela era mais sobre a fiscalização do pagamento de impostos, né, o Conselho das Índias ele era administrativo, nomeando pessoas para exercer cargos. Existiam então as audiências, né, audiências que administravam os vice-reinos, né, e seus membros eram os famosos chapetones. E os cabildos, né, que administravam as capitanias gerais, e seus membros eram os crioulos. Observe então aí que os vice-reinos, como você vê aqui no mapa, vice-reino do Peru, vice-reino da Nova Espanha, né? Então era administrada por chapetones, porque eram regiões economicamente mais importantes. E ali eles colocavam chapetones. Provavelmente eram poucos espanhóis que queriam deixar a Espanha para vir para a América, porque eles preferiam ficar no luxo, né, do que a Europa poderia oferecer. Geralmente os chapetones eram pessoas de origem nobre. Já os crioulos, não. Os crioulos eram justamente aquelas pessoas que nasceram aqui na América. Eram filhos de chapetones, mas nasceram na América. Então a eles eram chefiados então, ali as capitanias gerais, certo? Como por exemplo Cuba. E aí a economia colonial. Como era que funcionava a economia da América Espanhola? Existia então a exploração do minério, né? Principalmente prata. Aí você tem aqui a mina de Potosí, que ficou muito famosa, né? Então a exploração mineradora foi a atividade econômica mais importante da América Espanhola. A mineração tornou-se responsável pelo desenvolvimento de atividades secundárias, que justamente era para servir de suporte para a atividade principal, que era a mineração. Então, atividades complementares, certo? Responsável pelo abastecimento das minas, com produtos agrícolas, como batata, né, milho, tabaco, né, cana de açúcar. Tudo isso eram recursos que tinham que ter uma infraestrutura para abastecer essas regiões de mineradoras, que cresciam muito rápido, certo?
Esses dois últimos, a cana-de-açúcar e o tabaco, né, eram produtos nobres, né, voltados também para a exportação, certo? Fornecendo o abastecimento nas regiões das minas era um abastecimento difícil. Era realizado por mulas, cavalos, né, justamente como acontecia aqui também no Brasil, né, na região de Minas Gerais. Então era o comércio dos tropeiros, como ficaram conhecidos. A produção artesanal indígena também foi permitida, porém passou a ser controlada pela burocracia espanhola, porque sempre eles criavam uma burocracia para pagar impostos e a coroa faturar. Certo? Então, na questão econômica, então, existia aí o domínio, né, por meio do monopólio de produtos comercialmente mais lucrativos, como fumo, bebidas alcoólicas, pólvora, sal. Então, existia um monopólio. Então, cobrava-se rigorosamente os impostos. O aumento era constante no imposto sobre as verbas de qualquer produto. Por quê? Porque a coroa constantemente estava querendo faturar, né? E a renda colonial, a receita bruta, né, correspondia aí 20% da receita do Tesouro Espanhol. O livre comércio, né, vai ser aí já uma ideia mais liberal, né? As leis, existiam então aí leis de controle do transporte de mercadorias, colônia só poderia comprar, né, e vender aos espanhóis, então era o famoso monopólio, o pacto colonial. Proibia a contratação, proibia a construção de indústrias na colônia, por quê? Porque a colônia tinha que ser dependente de sua metrópole. 80% das importações vindas da América, né, deveriam ser de metais preciosos. O restante, né, eram matéria-prima da Espanha. Então, como você coloca aqui comércio livre, na realidade aqui é como era tratado o comércio. Você leia dessa forma. Que justamente existia um amplo controle, né, da administração espanhola sobre, sobre esses povos. Então vai ser dessa situação aqui que vai surgir os países, as republiquetas, né, que daqui da América, que na verdade são países socialmente muito frágeis, economicamente muito pobres, né? E de onde é que vem toda essa explicação? Uma delas é no processo de colonização, de exploração que eles foram submetidos, tanto aqui no Brasil como na América Espanhola. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.